and the world was filled with change. The mutiny by the Bengal army was suppressed, and Britain took over direct government of India from the East India Company. Mahatma Gandhi still lived in South Africa, and Rabindranath Tagore had not yet written Gitanjali. In America, the first telephone message was transmitted, and in Britain, the first electric light was turned on. Charles Darwin published Origin of the Species, and the theory of evolution was born. The Civil War ended in America, and slavery was outlawed. Wilhelm of Prussia was proclaimed Emperor of Germany. In Sindh, India, a son was born to the Kripalani family. He was named Lekraj, and he was an ordinary boy. As the years passed, he grew straight and strong, this son of a schoolmaster. In time, he began a business and married and had children of his own. But still, he was an ordinary man. He was a good man, a kind man, an honorable man, but an ordinary man. And the light touched him and entered his mind. Now his mind was already fine and worked well, but when the light came, he saw that there were shadows in the corners, things left there to think about another tomorrow, things unresolved, matters saved for a day when he had time. But he found he couldn't wait until there was time, for this was not a light he could close his eyes against. This light was inside him and had taken up residence. Eviction was not possible. Not that he really wanted to be without the light, but now and then it would probably have been more comfortable. It did, after all, uncover him to himself. And the light lay in front of his mind like a pathway, or a doorway, or a destination. Sometimes it was barely there, only visible if he concentrated, and he taught himself to keep it where he could see it. Sometimes it filled him until it shone out through his eyes, and others began to sit near him to see what would happen. They knew that something would. And for a while he thought the light was him, was somehow his own essence. But in time he learned that the light was not his, though he had one of his own. This light was other, and it came from some distant place where the rules of physics hung balanced, and time meant something else entirely. And he expected it to be indifferent, but it wasn't. He expected it to be hard with knowledge, but it wasn't. He expected it to be implausible and unreachable and somehow threatening, but it wasn't, and it wasn't, and it wasn't. But it did change him. It laid new understanding gently in his mind, and he saw things he never thought he'd see. He learned about eternity and immortality and consciousness. Things that had seemed important no longer mattered, and he gave away his old life and the things that went with it. Those who waited with him to see what would happen knew this was a chance that fate had given them. He spoke of what the light showed him, and they listened. Hoje eu tenho um enorme prazer de falar sobre o fundador da Brahma Kumaris, Prajapita Brahma. E ele criou impacto em tantas milhões de pessoas pelo exemplo que ele era. Eu quero falar um pouco sobre isso. O fato de que ele estava todo dia sendo a fonte de um conhecimento tão elevado e, ao mesmo tempo, na prática tão humilde, ajudando nas tarefas básicas, domésticas do lugar,
e nunca reivindicando assim, a autoria das ideias que estavam saindo de sua própria boca. Né? Ele sempre se dizia instrumento, eu sou instrumento do divino. Se você quer reverenciar alguém, não reverencie a mim, mas mandem sua reverência ao Supremo, a Deus, que somos todos filhos dele. Então a vida dele era uma flecha apontando para Deus e não apontando para si mesmo. Então a primeira coisa que impacta em qualquer um, outro dia inclusive estavam perguntando se estas qualidades serviriam de exemplo para líderes no mundo cooperativo, e eu respondi que só se, né, que a base da espiritualidade dele era a absoluta pureza de mente. Ele não mantinha coisas negativas nos seus pensamentos. Ele ouvia alguma coisa ruim sobre alguém, não se movia em nada, continuava extremamente estável. Não importa o lixo que estivesse saindo da boca de alguém, mas ele se mantinha completamente estável, porque não o alcançava internamente. Então, se alguém tivesse tal grau de pureza interna, poderia até ser um líder no mundo cooperativo, mas eu acho um pouco difícil. Embora nós saibamos que a humildade é uma característica especial daqueles que são verdadeiros líderes, que residem nos corações dos liderados. Isso foi, sim, uma das características principais dele. E junto com isso, acho que não podemos deixar de mencionar a renúncia dele, que para ele não era renúncia. E ele dizia, por exemplo, se eu tenho lá o lixo em casa, eu coloco o lixo fora da casa. Então, eu não acumulo lixo. Né? Todo dia, ou 2, 3 vezes por semana, passa o gari e nós colocamos lá fora e ele pega o lixo e leva embora. Então, colocar o lixo da casa na rua é o que nós temos de fazer. Ver qual é o lixo que nós carregamos internamente e colocar para fora. Isso não é renúncia. Então, para ele, renúncia era deixar de lado aquilo que não tinha valor intrínseco. Deixar de fora aquilo que não tinha futuro espiritual. E para ele, porque a meta dele interna era tão clara, que ele queria se aperfeiçoar de tal modo, em termos de seus pensamentos, palavras e atos, e aí ele já tinha feito isso em termos de sua mente, riqueza e corpo, purificar isso e renunciar aquilo que não fazia parte dessa purificação. Ele fez isso de uma forma tão clara que ele não mantinha nada depois de entregar tudo que ele tinha, só para registrar a qualidade dessa alma, né? E o impacto que isso tinha em outros. Ele passou toda a sua riqueza lá no fim dos anos, mais ou menos em 38 foi, outubro de 38, ele criou um comitê de 8 mulheres, incluindo essa jovem de 18 anos, Mama, que passou a ser presidente da organização com 18 anos, porque ela tinha a característica materna tão grande, apesar de sua idade. Depois de passar a riqueza para esse grupo de mães e de mulheres, ele nunca mais tocou dinheiro na sua vida. Então, a simplicidade dele, a vestimenta dele, a comida dele, tudo
até os aposentos dele, onde ele dormia, uma simplicidade total. Então mostrava o caráter dele. E além, ao mesmo tempo, apesar de ser tão simples, e tão puro, e tão humilde, essa sabedoria que saía de sua boca era demais de incrível. Ou seja, as explicações como instrumento de Deus. E aí não apenas ele falava coisas, o que devemos fazer com as nossas vidas, ele o primeiro a mostrar como fazer isso. Ou seja, não era faça o que eu fale, mas não faça o que eu faço. Não. O lema dele era faça como eu faço. Tanto que até hoje, você pergunta para qualquer aluno nosso regular, esse exemplo dele de ação sábia é tão clara para nós que basta a gente perguntar o que fazer nessa situação, imediatamente na nossa mente aparece a imagem dele, como ele faria ou não faria. E aí já temos o guia, já temos assim uma régua para medir se alguma ação é correta ou incorreta. Assim, além de humildade e sabedoria, era extremamente amoroso, extremamente amoroso. I want to share some of my experiences with God as my parents, as my mother, as my father. Generally, in the physical world, we all have our parents, but those parents actually are parents for the body. But for the soul, God is mother and also God is father. Now, when it comes to thinking of how do I feel, or what did I experience that I can say that God is my mother? Because the quality of care, forgiveness, belonging, and it's like you can go to your mother anytime for anything. So I found that my first experience with God really is that He is mother first. My experience with God also had been through the instrument which He uses to give knowledge. And for me, my faith in that instrument is Brahma Baba. So first time when I met Brahma Baba, so Brahma Baba started talking to me about what are my likings, what are my habits, and what I like to do in my life. Very lovingly he wanted to know all that. And then he asked me to come and visit the headquarters at Mount Abu. So when I first time came, and I found that at every step, Baba will want to know what I like. Even for very, very simple things about what I like to eat, what I like to wear. You know, the simple way, the care. And also, there was this, internal very big pull, that I want to be in lap of my mother. Whenever I want to open my heart, whenever I want to feel very, very gentle love and care, I think of God as my mother. Baba means two Babas, two fathers. One is the Supreme Father, incorporeal Father, our eternal Father, Father of the soul. The other Baba is our corporeal, spiritual Father. He is Brahma Baba. So the two Babas together, they founded this organization and are running it. So I will narrate an experience while the corporeal Baba was in his body. That Baba is so big a server, wants to please everyone. During these games, it became our habit every day after lunch that Baba will call us and play something with us.
So one such occasion Baba did not call me. So I was hovering around Baba's room, and Baba's attendant sister Lachu, as you know, she came out, and I asked, Baba has not called us. She said, okay, wait, I will ask Baba. So Baba said, you come along and bring your colleagues also for the game. On that particular day, Baba was reclining and having a quilt on his body, and Baba was losing so many games. Normally Baba will be a winner. So I was wondering why it is happening. This has never happened. So I asked sister that in charge, Lachu, that what is the matter? She said Baba has 102 or 103 fever, and even in the state of that fever, Baba has called you because you had requested. So this shows how much Baba, even at the cost of his own health and inconvenience, Baba will be pleasing his children. I was very fortunate because when I was 19, I had the experience of falling in love with God. And from that time on, I only had one thought in my mind, and that was that I wanted my life to belong to God. And 6 weeks after I'd taken the introductory course, I had this experience that I wanted my life to be one of surrender to God, because I was experiencing so much love for God and so much love from God. I wrote a letter to Baba, Brahma Baba, and he sent me a telegram. And I was visiting India at that time with my Laukiks, my relations. And in the letter, in the telegram, Baba then wrote that I should come immediately to Madhuban. And coming to Madhuban, it was really a feeling that this was my contract for life, that I was not just being engaged to God, but being married to God. And when people around me at that time were saying that I hadn't lived in India, it was very difficult physical conditions, there were no facilities, it was going to be a very hard situation, I didn't feel any of those things. I felt that I was in love, and the most important thing for me was to be with my beloved. And so really it didn't matter to me 1%. And that determined thought, and Baba accepted me with much love, and soon afterwards I was living in a center, and the first center I was in was actually quite comfortable, no problem. But I had never been accustomed to washing 6 yards of material, a sari. I've not been used to washing even a handkerchief. But there was this feeling, love is more important than anything else. And so God's love was so powerful that although my lifestyle had a dramatic change, it was no problem. And in fact, some weeks after being in a center, I was asked to go to another big city, but where the center was quite small and the facilities were quite primitive. I won't describe them, but that's the best word I can use, that they were primitive. And yet again, there was absolutely no feeling that there was any deprivation or a lack of anything, or that I'm having to give up something or renounce something. Easy. The other thing was that I felt totally secure, knowing that God is my protector, God is responsible for me, and I don't have to worry about anything at all. God is going to look after me so long as I am faithful and loyal in my relationship with God. God is responsible. And so when I think of God as my bridegroom, I think, well, what am I offering to God? Okay, maybe I have some fruits and flowers, maybe I don't. Maybe I have external things, maybe I don't. But are my thoughts of the highest noble, pure quality that I can offer to God with love? Is my life following God's directions, God's instructions, so that then my life can be a sacred offering to God? Is my heart so pure, so clean, that it's worth offering to God? And so the love of the beloved is one that has transformed my own life. And when there is that feeling of my surrender to God,
then one has this beautiful feeling of God's surrender to the soul, in the sense that whatever it is God has, God keeps nothing back. God gives everything to the soul. Muito boa noite. Compartilhando sobre a minha experiência com Brahma Baba, esse nome que ele ganhou, Brahma, que significa iniciador, e realmente ele cumpriu com esse nome porque ele foi aquele que inspirou, né, motivou tantos a saírem de suas vidas comuns, rotineiras, para adentrarem numa experiência de ajudar o mundo, transformarem-se e ajudarem o mundo a ser um mundo melhor. Então, a primeira vez que eu pisei num centro de meditação da Brahma Kumaris era a palestra sobre homenagem a Brahma Baba. Então, desde ali, eu comecei essa conexão tão bonita e inspiradora. Brahma Baba também se colocou presente no meu início, porque eu li o livro da biografia, de sua biografia, o livro Adidev, e através desse livro, então, eu consegui captar essa energia de disciplina, de amor por princípios espirituais, de amor pela pureza e o principal, uma conexão direta com a fonte, com a alma suprema, Deus, né? Era a energia que ele inspirava muito a todos a se conectarem de uma forma mais próxima, mais íntima com Deus. E a primeira vez que eu fui para a nossa sede da Brahma Kumaris em Madhubana, na Índia, eu ouvia muitas pessoas compartilhando experiências, né, da convivência com Brahma Baba, e uma das experiências era que ele tinha esse hábito, né, de caminhar com um grupo de pessoas. Eles subiam no alto de uma montanha que atualmente é chamada de a Pedra de Baba, e ali a paisagem que existia era em direção ao ocidente, e eles então faziam a meditação com esse intuito, né, de que aquela meditação alcançasse muitos, que o desejo era que todos alcançassem essa experiência de autorrealização, essa experiência de encontro com Deus, essa experiência de realização espiritual, realização do seu propósito maior de vida. Então eles meditavam em direção ao ocidente, gerando essa atração. E eu me sinto alguém que captou essa energia, então fui abençoada com essa oportunidade de viver essa vida, né, que ele sempre nos inspirou e inspira. Então existe um sentimento de grande gratidão, porque mesmo os exemplos que nós vemos das pessoas que conviveram com ele são exemplos maravilhosos, uma criação tão linda que adoro sempre encontrar. E então meu coração é muito grato por ele e todas essas pessoas. Ele foi capaz, eu digo que em termos da minha vida, da minha experiência pessoal, as qualidades mais fortes que eu consegui experimentar em relação a ele e essas pessoas que conviveram com ele são pessoas realmente resilientes, realmente puras, realmente conectadas a Deus e apontando sempre para Deus, né? E pessoas realmente interessadas em ajudar outros a realizarem o seu potencial especial na vida. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Om Shanti.
Brahma Baba Hamara Shivi Dashandenevala Avyak Farista Mita Mita Pyara Brahma Baba Hamara Shivi Dashandenevala Avyak Farista Mita Mita Pyara Nirakari Nivikari Nihamkari Nirakari Nivikari Nihamkari Babo mágico das canções toca as cordas dos corações, nos torna rosas sem espinho, mas que o homem é um caminho, nos conduz à elevação, a pureza e a compaixão. Narayana é o seu destino, me arrebata com o seu olhar divino. Nirakari, Nivikari, Nihamkari. Brahma Baba Hamara Shivi Dashandenevala Avyak Farista Mita Mita Pyara Brahma Baba Hamara Shivi Dashandenevala Avyak Farista Mita Mita Pyara Nirakari Nivikari Nihamkari Nirakari Nivikari Nihamkari. Babo mágico das canções toca as cordas dos corações, nos torna rosas sem espinho, mas que o homem é um caminho, nos conduz à elevação, a pureza e a compaixão. Narayana é o seu destino, me arrebata com o seu olhar divino. Nirakari, Nivikari, Nihamkari. Babo mágico das canções toca as cordas dos corações, nos torna rosas sem espinho, mas que o homem é um caminho, nos conduz à elevação, a pureza e a compaixão. Narayana é o seu destino, me arrebata com o seu olhar divino. Nirakari, Nivikari, Nihamkari. Nirakari, Nivikari, Nihamkari. Nirakari, Nivikari, Nihamkari. Nirakari, Nivikari, Nihamkari. Sabe, muitas vezes eu fico pensando, o mundo está dividido entre pessoas que adotam modelos de vida e pessoas que buscam ser genuínas em suas vidas. Particularmente já experimentei a segunda opção, que parece bem interessante, bem atrativa, mas eu não obtive bons resultados. Por isso eu me concentro na primeira opção. Agora, entre aqueles que adotam modelos, há aqueles que acabam os reverenciando tanto que terminam por se sentir incapazes de ser como esse modelo. Estranho, porque o modelo se supõe que é para que você mude a sua vida, ou você pelo menos ajeite a vida. Mas acontece.
Essas pessoas divertem-se, narrando sobre as vidas desses modelos, mas não se empenham para, pelo menos, imitá-los. E essa segunda categoria dentro das pessoas que adotam modelos, as que imitam. E normalmente isso funciona maravilhosamente, mas por um tempinho. Depois vem a frustração, a desilusão, por não poder realmente ser o que a outra pessoa é ou foi. Brahma Baba, ele foi um modelo, e ainda o é, para milhares de pessoas. Mas desde o primeiro momento eu entendi que não podia reverenciá-lo, e copiá-lo seria bem difícil. A sua vida é uma prova de superação e transformação, de total entrega a Deus e ao mundo inteiro. De nunca se deixar limitar pela idade, doenças, nada. Eu sei que eu não posso imitá-lo, mas eu pelo menos posso, outra possibilidade, segui-lo. E a palavra seguir tem várias interpretações. Para mim, significa fazer o que outro faz, mas da sua maneira. Por exemplo, se você quer seguir as pegadas de outra pessoa, né? Você está na praia, na areia, você quer seguir essas pegadas aí. Então o que acontece? Você pode fazê-lo, mas nunca será de forma idêntica. Talvez o tamanho dos pés não sejam iguais, talvez o ângulo que você pise seja diferente. Mas você poderá seguir a rota que a pessoa seguiu, apreciando o caminho e tomando os benefícios correspondentes a ele. Assim que Brahma Baba é muito importante na minha vida. Ainda que ele tenha falecido muito antes que eu pudesse conhecê-lo, eu o vejo em todo lugar, na forma de pensar, trabalhar, na forma de eu relacionar-me com outras pessoas, inclusive na hora de escrever o texto no qual está baseado esse vídeo. E você? Quem é o seu modelo? Você o reverencia, imita ou segue? Bom, um feliz ano, estamos no começo deste incrível e maravilhoso ano. Eu espero que essa experiência que eu compartilhei com você realmente toque algo e sirva a você no seu caminho espiritual, o caminho humano. Até logo, então. Tchau. Poucas pessoas no mundo têm a sutileza para entender um chamado e coragem para seguir essa inspiração. Pradyapita Brahma, o fundador da Universidade Espiritual Mundial Brahma Kumaris, é uma dessas pessoas que se tornaram não apenas exemplos, mas referências para toda a humanidade. Ele investiu toda a sua riqueza física, acumulada até então através de um próspero negócio como joalheiro e mercador de diamantes, e sustentou um grupo inicial de 300 pessoas que, tocadas e inspiradas de diversas maneiras, passaram a dedicar suas vidas integralmente a essa empreitada ousada de transformação do mundo. Certamente a base do seu legado foi a confiança na pureza, na capacidade e no propósito elevado daqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele. Esta era a sua prática. Agia com virtudes e despertava virtudes, e desta forma o ambiente à sua volta tinha um sabor divino. O amor é facilmente identificado no brilho do seu olhar e na doçura que sua presença inspira, mesmo através de suas fotografias. Talvez uma das atitudes mais ousadas de Brahma Baba
foi aquela de, em plena Índia, em 1937, numa cultura extremamente patriarcal, onde a mulher desempenhava um papel secundário na sociedade e definitivamente não tinha nenhum papel de destaque na religião. Pelo contrário, muitas vezes era até mesmo impedida de vivenciar a sua fé livremente. Nesse contexto, ele colocou as mulheres à frente do seu empreendimento. Não apenas mulheres, mas jovens meninas que aprenderam as diversas artes e talentos necessários para a boa administração, com base em seus dons, vontade de aprender e nas possibilidades que lhes foram concedidas. Brahma Baba foi tocado por Deus, preenchido com tanto conhecimento que levou anos para conseguir digerir e uma vida para conseguir entender. Sua prática diária era memorável. Usou sua própria vida como laboratório de sua espiritualidade, sempre tendo Deus como seu mentor. Reconhecia não apenas o valor de cada alma, mas a descendência divina de cada um, e amava a humanidade como a sua família, sem distinção. Não são poucos os relatos de histórias de pessoas cujo ego se derreteu naturalmente frente ao amor que emanava de Brahma Baba e de como ele tratava todos com distinção, respeito e consideração. Sua humildade, contudo, foi marcante. Sempre se considerou um aluno de Deus, um instrumento de Deus, e nunca tomou para si o louvor do seu papel de rendição, renúncia e entrega absoluta. Viveu cada um dos seus dias, a partir dos 60 anos, por Deus e pela humanidade. Cultivava em seu íntimo a percepção de sua própria forma divina, plena, completa, e perseguia essa meta a cada instante. Mais do que uma personalidade exemplar, ele queria ir além de nome, forma e simplesmente ser alma eterna, sutil, sempre perfeita. Certamente, ele foi pioneiro em enfrentar os desafios internos que todos nós enfrentamos ao sermos confrontados com um exército de sombras represadas dentro do ser. Mas ele conhecia os métodos e usava as armas espirituais na prática, a fim de neutralizar o efeito de qualquer tempestade. Suas últimas palavras revelam muito sobre suas descobertas e deixam uma pista clara para todos nós, que de alguma forma nos sentimos inspirados por ele e almejamos uma experiência além dos sentidos, espiritual, divina. Seja incorpóreo, sem ego, sem vícios. Brahma Baba, um inspirador incógnito. Nenhuma personalidade espiritual me atraiu tão profundamente quanto Brahma Baba. Logo que me tornei um estudante voluntário da Brahma Kumaris em 1992, eu li Adidev, O Primeiro Homem, uma de suas biografias. Causou-me impacto a sua personalidade doce, amistosa, respeitosa, simples e sem egoísmo, assim como a sua abnegação e desapego a abrir mão de seus negócios e riqueza material para criar uma instituição para servir ao mundo. De fato, foi uma leitura inspiradora e definitiva para a minha autotransformação.
sua história de vida, suas virtudes, sua maneira de comunicar-se, inspirar outros a mudar suas vidas, foram seminais para a minha vida. Impressionou-me o fato daquele senhor virtuoso, conhecido e rico, ter desenvolvido tamanho desapego, abnegação e amor ilimitado pela humanidade. Seus bons pensamentos, suas ações construtivas e seu poder de atrair outros para o mesmo objetivo influenciaram a minha vida a ponto de mudar a minha visão de mundo e a visão sobre mim mesmo. Também me causou impacto o fato de Brahma Baba viver em uma sociedade patriarcal e ter valorizado como ninguém o papel da mulher. Ele sempre pôs as mulheres à frente na administração da instituição, como é até hoje, dando-lhes todos os direitos de igualdade, oportunidades e de liderança espiritual. Ele também rompeu com os valores culturais marcados por um injusto e discriminatório sistema de castas e tratava todos como iguais, irmãos e irmãs, filhos e filhas. Brahma Baba demonstrou pelo exemplo do que pensava, falava e dizia o poder da espiritualidade. Tinha uma personalidade que se destacava pela pureza, a paz, a determinação, a clareza e o tratamento singular dado ao outro como ser igual. Seu estilo de vida era simples, pleno de contentamento, amor e desapego com todos com quem lidava, mesmo com aqueles que se opunham a ele. Sua história e exemplo de espiritualidade iluminaram meu espírito e me deixaram determinado a fazer e cooperar com seu legado. Da mesma forma, tem sido de grande relevância para o mundo, visto que o que pensou e criou se expandiu e continua a se expandir por mais de uma centena de países, inspirando centenas de milhares de pessoas a trilharem o caminho da espiritualidade. Eu conheci a Brahma Kumaris e a meditação Raja Yoga em 1993, quando eu tinha 21 anos e estava me formando na faculdade de jornalismo. E apesar desse diploma, eu sempre atuei profissionalmente como professora de inglês. E por esse motivo, ao longo desses anos que eu tenho praticado a meditação Raja Yoga, eu tive a oportunidade de visitar a nossa sede-mãe, carinhosamente chamada de Madhuban, Floresta de Mel, nesse período de janeiro, que para mim representam as férias escolares. E 18 de janeiro é uma data onde nós celebramos o exemplo de vida de Brahma Baba. Brahma Baba, ele, por vezes, por ser o fundador da organização, muitas pessoas que chegam levam um certo tempo para compreender o papel dele dentro da organização. E para mim isso foi se construindo de uma forma muito natural, muito amistosa, muito amigável. Por ir muito para Madhuban nesse período de 18 de janeiro, que é um período frio na nossa sede, por isso não tem muitos professores do exterior disponíveis. E existem vários professores ao redor da Índia, muitos deles que conviveram com Brahma Baba. E então eu tive a oportunidade de ouvir muitas histórias, de experiências de pessoas de diferentes contextos de vida. E isso foi criando no meu coração um espaço de, muito naturalmente, se sentir muito amiga de Brahma Baba. Uma amizade sutil e incógnita, como se eu sempre pudesse contar com esse amigo e também essa certeza de que esse amigo me conhece muito bem. Imagina, estar numa organização com milhares de pessoas e saber que esse amigo me conhece muito bem, com o sentimento de que isso também não tem a ver só comigo. Esse sentimento dele é por todos. Mas essa conexão com Brahma Baba tem me ajudado na construção da minha própria valorização enquanto esse ser, né? Com essa construção de entender quem eu realmente sou e me valorizar. Tanto é que eu não me canso quando eu vou para a nossa sede em Madhuban, e eu não sou a única que tem essa prática, de permanecer longas horas em contemplação, em meditação, numa sala muito especial de meditação, onde Brahma Baba, ele
dormia e recebia as pessoas e que até hoje é carinhosamente chamado como quarto de Baba. E esse hábito, essa prática que Brahma Baba desenvolveu em vida de se encontrar, de empoderar todos aqueles com os quais ele convivia, se tornou tão importante que até hoje toda a sede da Brahma Kumaris tem um quarto de Baba, uma sala de Baba, por assim dizer. Então, para mim, a experiência com Brahma Baba é a de um amigo sutil. Um amigo que deixou um legado muito grande e que esse legado ele está garantido a durar. É como se nessa travessia, nessa jornada de autotransformação, que é cheia de altos e baixos, e por vezes posso até não confiar tanto na minha capacidade de seguir em frente, mas essa certeza, esse apoio sutil, esse olhar acolhedor, esse olhar que acalenta, que conforta, que Brahma Baba tem por mim e, na verdade, por cada um de nós. E por isso ele é tão carinhosamente lembrado de uma forma incógnita, né, como um pai, aquele que deixa o seu exemplo de vida muito impresso nos nossos corações. Então, quando vai chegando esse período de 18 de janeiro, assim como a gente celebra o nosso aniversário, a gente se lembra disso e fortalece essa experiência que, na verdade, a gente pode ter todos os dias. Eu agradeço muito essa amizade, esse apoio, essa confiança desse amigo tão especial que Brahma Baba é. Existe um espaço sagrado e mágico em cada centro da Brahma Kumaris. É a Sala de Baba. Uma salinha de meditação com uma poderosa vibração de amor e silêncio. Ao sentar-se nessa sala, você consegue conectar-se a Deus através do mágico olhar de Brahma Baba. Era assim no início, quando ele ainda estava na forma corpórea, e é assim até hoje, mesmo ele estando na forma angélica. Seja bem-vindo à Sala de Baba. There's a room beating love. Is there room in your heart? There's a room flowing peace. Is there room in your mind? In that room, a place that touches your soul, that makes you feel at home. There's always room for one more. There's a room enlightening joy. Is there room in your smile? There's a room shining bliss. Is there room in your eyes? In that room, a place that holds the world, where silence takes it all. There's always room for one more.
room, a place that touches your soul, that makes you feel at home. There's always room for one more. There's a room. Me acomodo de forma confortável e enquanto me posicionando fisicamente bem, ao mesmo tempo mantenho a minha postura mental, a minha atitude mental digna também, ou seja, me mantenho no momento presente, percebendo os meus sentimentos, a princípio apenas observando meus sentimentos, meus pensamentos. E aos poucos, de forma natural, eu vou criando internamente um espaço de leveza, suavidade. Vou de forma natural criando mais silêncio interno. O silêncio que me possibilita um contato maior com a minha essência divina, com este eu espiritual que eu sou, com a luz que sou. Então eu me mantenho respirando suavemente e cada vez mais indo para dentro, visitando o meu espaço interno. E é a partir deste estado mais concentrado que eu deixo os meus olhos ligeiramente abertos e deixo que eles encontrem os olhos desse anjo, aquele que fez tanto em sua vida, apenas com o objetivo de se autotransformar. Como um anjo. Então eu deixo que esse olhar doce, cheio de serenidade, influencie a minha consciência. Me deixo colorir por esta companhia especial. E para este encontro, eu também me conecto com Deus. Este sol espiritual, o sol
do conhecimento. E é dessa forma que eu crio essa conexão mais profunda. E deixo que a luz desse sol espiritual inunde a minha mente, preenchendo-a de clareza, de certezas, de esperança, força. E fico alguns segundos mais, apenas experimentando, apenas usufruindo. Deste doce encontro. Respiro uma vez mais e vou abrindo mais os olhos até abri-los completamente. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी अच्छी तरह से बच्चों को धारण करना है। ये भारत में अनेक मनुष्य हैं जो ये उच्चार करते हैं ओम शांति, परंतु अर्थ एक भी नहीं जानते हैं। और तुम बच्चे जानते हो कि ओम माना अहम, मैं, आत्मा, और मेरा धर्म स्वधर्म शांति। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का संतान और धर्म शांत, रहने वाले भी शांत धाम के।